estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Alexandre Duarte, de Matemática. E nesta aula vamos retomar os temas ponto, reta e circunferência, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor? Isso mesmo, Dani. Tudo bem? Tudo. Vamos retomar então, gente, o tema de geometria analítica, né, e com esses assuntos que a Dani falou, ok? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Então, uma questão interessante que apareceu, que foi na semana 1, questão 6, foi uma questão da PUC do Rio de Janeiro. Dani, você quer ler para nós, por favor? Vamos lá. Sejam A, o ponto 1 e 1, e B, 5 e 7, pontos do plano cartesiano. As coordenadas de M, ponto médio do segmento AB são... E aí tem as alternativas. Letra A, 3, 4. Letra B, 4, 6. Letra C, menos 4, menos 6. Letra D, 1, 7. E letra E, 2, 3. Ok? Vamos relembrar a fórmula do ponto médio e o conceito do ponto médio. Aqui nós temos no plano cartesiano o desenho do segmento AB, o ponto A de coordenadas XA, YA, o ponto B de coordenadas XB, YB, e o ponto médio, o que é? É o ponto do segmento cuja distância até o ponto A é igual à distância até o ponto B. Ponto médio chamado de M. E eu recomendo fortemente que vocês não decorem esta fórmula, simplesmente se lembrem que as coordenadas do ponto médio são as médias das coordenadas dos pontos A e B. Então, por exemplo, o x do ponto médio, você simplesmente soma o x do A com o x do B e divide por 2. Gente, se você está fazendo xa mais xb sobre 2, o que você está fazendo? Tirando a média aritmética simples, que a gente viu lá no início do PET. E para o y a mesma coisa, né? Em outras palavras, né? Falando em português, o y do ponto médio é a média dos y's. Então, no caso do exercício da PUC do Rio de Janeiro, como é que fica? O ponto A é 1, 1, o ponto B é 5, 7. Lembra que é sempre nessa ordem, né? Primeiro o x, depois o y, primeiro o x, depois o y. Então, vamos fazer só com x primeiro e só com y depois. X do ponto médio soma as coordenadas x do A e x do B, divide por 2. 1 mais 5 sobre 2, deu 6 sobre 2. Qual que é o x do ponto médio? 3. Outra maneira de pensar, qual que é o número que está exatamente no meio entre 1 e 5? É o número 3. De 1 para 3 você anda 2, de 3 para 5 você anda 2 também. E para o y a mesma coisa. O que a gente fez? Y do A mais y do B sobre 2. O y do A é 1, mais o y do B é 7 sobre 2. 1 mais 7 sobre 2, 8 sobre 2, 4. Ok? Então a questão até é simples da PUC do Rio de Janeiro, né? Basta você somar e dividir por 2. É só você lembrar que você vai fazer isso para cada coordenada separadamente. Faz tudo com x, faz tudo com y. Algumas pessoas me perguntam, né, o seguinte comentário: se você fizer não a soma, mas a diferença, né, das coordenadas dividir por 2, né, por exemplo, 7 menos 1, 6 sobre 2 dá 3, o que é esse 3? É a distância que você anda, né? 1 mais 3 dá 4 e 4 mais 3 dá 7. Né? Então, de novo, se você não quiser decorar a fórmula, 4 é o número que está bem no meio entre o número 1 e o número 7, ele é a média. Ok? Acho que essa questão foi tranquila. Resposta, letra A, M3, 4. Gente, essa aqui dava para fazer até de cabeça, né? E aqui temos um desenho, né? Está aqui o desenho desse exercício específico, o ponto A, 1, 1, o ponto B, 5, 7 e o ponto M está aqui, 3, 4. Então, lembra que geometria analítica, tudo que acontece no mundo geométrico, acontece no mundo algébrico, ou seja, nas contas, nas fórmulas, nas equações, e tudo que acontece no lado algébrico vai se refletir no lado geométrico. Ela foi inventada para isso, para você ter
o mesmo objeto descrito em duas linguagens diferentes, a linguagem geométrica e a linguagem algébrica. E a vantagem é isso, você trabalha num mundo que for mais fácil e tudo que acontece de um lado se reflete do outro. Ainda na semana 1, questão 7. Dani, por favor. Vamos lá. O retângulo ABCD está desenhado no plano cartesiano a seguir. Qual é o perímetro desse retângulo? Obrigado. Dani, você lembra o que é perímetro? Sinceramente, professor. Beleza, gente, então vamos recordar o que é perímetro. Perímetro é quando você caminha em volta, você fala assim, o perímetro da cerca. Então, você está querendo calcular né, quantos metros de cerca você vai comprar, por exemplo, para você saber quanto dinheiro você vai gastar. Então, o perímetro é a soma dos lados desse retângulo aqui. Gente, mas é claro que né, a gente pode calcular o perímetro usando a fórmula de distância entre dois pontos, que a gente viu lá no início do tema de geometria analítica. Só que se a gente reparar bem, esse retângulo aqui é um retângulo muito particular. Por quê? O lado AB e o lado CD, eles são paralelos ao eixo X. E os lados AD e BC são paralelos ao eixo Y. Então, você não precisa jogar na fórmula. Você pode simplesmente contar os quadradinhos aqui. Ó. As alternativas são 32, 24, 12 e 8. Se você colocar no desenho aqui, ó, vamos contar? Você saiu, por exemplo, aqui do ponto A, em direção ao ponto B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Quer dizer que esse tamanho é 9, né? O tamanho do lado AB é 9. Mesma coisa do CD, né? Aliás, como é um retângulo, né? Esses lados opostos aqui têm o mesmo tamanho, a mesma medida 9. Ok? E também aqui, ó, de B para C. De B para C você desceu quantos quadradinhos, quantas unidades? 1, 2, 3, você desceu 3 unidades. E de D para A você subiu também 3 unidades. Então, não vamos fazer conta no sentido de jogar na fórmula. Simplesmente observando a figura fica fácil. E agora, ó, se a gente somar tudo, 9 mais 3, 12. 9 mais 3, 12 de novo. 12 mais 12, 24. Letra B. Obrigado. Então, acho que a intenção dessa questão era exatamente te mostrar que você não precisa fazer do jeito mais complicado. Você pode fazer sempre do jeito mais simples. Mais uma, Dani, por favor. Vamos lá. A equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto A, menos 9, 6 é... Alternativas. Letra A, x menos y menos 15 é igual a 0. Letra B, x menos y mais 15 é igual a 0. Letra C, 2x mais 3y é igual a 0. Ou letra D, 3x mais 2y é igual a 0. Obrigado. Nada. Tem várias maneiras de fazer isso, né? Primeiro, vamos discutir isso que está no enunciado aqui, ó. A origem do plano cartesiano. Lembra que lá no início, para construir o plano cartesiano, a gente precisou de dois parâmetros. Um ponto que a gente considerou como origem, que é onde passa o eixo horizontal x e se encontra com o eixo vertical y. Esse ponto, a origem, né, ali, ó, passa pela origem. A origem é exatamente o ponto 0, 0. E a gente precisou também de uma unidade de medida, né, que no problema anterior, né, cada quadradinho ali media 1 de lado. Bom, então a origem é o ponto 0, 0. Então nós temos dois pontos da reta, ó, a origem, que é 0, 0, e o ponto A, que é menos 9, 6. Né? Muito bem. Então eu gostaria de observar o seguinte: se a reta de equação ax mais by mais c igual a 0, equação geral da reta, passa pela origem, que é 0, 0. O que acontece? Gente, vamos substituir aqui na equação da reta o x igual a 0 e o y igual a 0. Vai ficar a vezes 0 mais b vezes 0 mais c igual a 0. Só que qualquer número vezes 0 dá 0, então aqui deu 0. Mais b vezes 0 também dá 0, mais c igual a 0. Então, o que aconteceu? 0 mais 0 mais c igual a 0. Então, toda vez que uma reta passa pela origem, o c é igual a 0. Ou seja, este termo aqui
né, que é o termo que está sozinho, ele não vai aparecer numa reta que passa pela origem. Então, só de observar isso, a gente já poderia eliminar os itens A e B, né, porque no item A existe o C lá, que é menos 15, e no item B existe também o coeficiente C, que é 15. Estas duas retas não passam pela origem com certeza. Ou seria a letra C, ou seria a letra D. Então, só aí você já aumentou a sua chance de acertar de 25% para 50%. Bom, se você quiser continuar seguindo nessa linha de raciocínio, você pode testar os pontos. Já testamos a origem. Podemos testar o ponto A menos 9, 6. Como? Na equação dada, você pode substituir o x por menos 9 e o y igual a 6. Então, por exemplo, na letra C, 2x mais 3y igual a 0. Coloca aqui x igual a menos 9. Coloca no y o valor 6. 2 vezes menos 9 mais 3 vezes 6. Gente, 2 vezes menos 9, menos 18. Mais 3 vezes 6, 18. Ó, menos 18 mais 18 deu 0. Então, a resposta correta é a letra C. A letra D, né, se a gente fizer a mesma experiência, ó, troca o x por menos 9, troca o y por 6. 3 vezes menos 9 dá menos 27. E 2 vezes 6 dá 12. Menos 27 mais 12 deu menos 15, não deu 0. Então, quer dizer que a resposta não pode ser letra D. Então, lembra que na geometria analítica o que acontece? Os objetos têm equações. Se as coordenadas satisfazem a equação, as coordenadas de um ponto, o ponto está no objeto. Seja uma reta, seja uma parábola, seja uma circunferência. E se o ponto está no objeto, vai satisfazer a equação. Matemática é coerente, Dani, pelo menos isso acho muito legal. E da mesma forma, gente, se não satisfaz a equação, como aconteceu aqui na letra D, não está no objeto. Se não está no objeto, não satisfaz a equação. Você vai dizer assim, tá bom, Alex, mas se eu quiser encontrar explicitamente a equação da reta? Bom, aí a gente faz aquele determinante. Vamos lembrar? Como é que é o padrão? A primeira linha sempre é x, y1, a última coluna é sempre 1, 1, 1. Você coloca aqui as coordenadas de um dos pontos, no nosso exemplo aqui 0, 0, e aqui o outro ponto, menos 9, 6. A ordem dos pontos em si não faz diferença, já que a reta que passa por A e B é sempre a mesma reta que passa por B e A. O que faz diferença é aqui, ó, a primeira coluna só tem x, a segunda só tem y e a terceira só tem uns. Como que calcula o determinante? Repete as duas primeiras colunas, né? Então repetimos as duas primeiras colunas aqui e multiplica na diagonal. Gente, felizmente, né, nós temos aí a origem, então temos vários zeros aí na nossa conta, que vão facilitar a nossa vida, olha só. X vezes 0 vezes 1 deu 0, zerou, não precisamos escrever. Y vezes 1 vezes menos 9 deu menos 9y. E aqui, ó, 1 vezes 0 vezes 6 deu 0 também. Olha que maravilha, nós teríamos 3 termos, só temos 1, porque os outros 2 zeraram. No outro sentido, lembra que troca o sinal. Só que aqui, ó, 1 vezes 0 vezes menos 9 zerou também. X vezes 1 vezes 6 daria 6x, trocando o sinal, menos 6x. E y vezes 0 vezes 1 zerou também. Então, ficamos só com menos 9y menos 6x igual a 0. Podemos multiplicar por menos 1, ficou tudo, né, com sinal de mais, 9y mais 6x igual a 0. Como aqui é todo mundo múltiplo de 3, nós podemos dividir por 3. Simplificando por 3, o 9y fica 3y, o 6x fica 2x e o 0 fica 0 mesmo. Só que na resposta aparece o x antes do y. Então, o que a gente pode fazer? Trocar esses dois termos aqui, ó, vai ficar 2x mais 3y igual a 0, que é a alternativa C. Ok? Então, assim, essa não foi tão fácil, mas é um pouquinho de paciência, né, para você fazer as contas e substituir corretamente. Vamos mais um, Dani, por favor? É a questão 5 da semana 2. No plano cartesiano a seguir estão representados 2 pontos. A equação da reta que passa por esses 2 pontos é... Ok, as alternativas são... Vamos lá. Letra A, y é igual a 2x menos 66,5. Letra B, y é igual a 2x menos 81,5. Letra C, y é igual a meio x menos 6,5.
E letra D, y é igual a meio x menos 16. Nó, Denise, foi mais chato, hein? Gente, repara que a gente não vai ter muita opção, né? Nós vamos ter que agora realmente jogar na equação, não tem assim um truque muito mais simples para fazer essa questão. A menos que você queira substituir as coordenadas, né? Mas conforme a Dani leu lá, mostrou a figura, né? Olha só, as coordenadas são números também quebrados, né? Vai ficar muito chato de substituir. Talvez você gaste mais tempo substituindo do que resolvendo. E além disso, tem número decimal. Mas vamos lá com paciência, ó. Vamos lembrar, ó, x, y1, 1. Vamos conferir lá na figura o primeiro ponto. X é 40 e y é igual a 13,5, 13,5. Então, colocamos aqui, ó, 40, 13,5. O outro ponto lá, conferindo, ele nem nomeou os pontos, né, gente? Ó, esse ponto tem x igual a 50 e y igual a 18,5. Então, colocamos aqui no determinante. 50 e 18,5. Ok. Repetimos as duas primeiras colunas e agora vamos multiplicar. X vezes 13,5 vezes 1 deu 13,5x. Y vezes 1 vezes 50 deu 50y. 1 vezes 40 vezes 18,5, acredita em mim, dá 740, né? Imagina você lá no Enem fazendo isso sem calculadora, mas não tem jeito. Lembra que 40 vezes 18,5, você pode chegar a vírgula para cá, é a mesma coisa que 4 vezes 185, ajuda um pouco. Nesse sentido, trocando o sinal, 1 vezes 13,5 vezes 50 deu menos 675. X vezes 1 vezes 18,5 daria 18,5x. Trocando o sinal, menos 18,5x. E y vezes 40 vezes 1 daria 40y. Trocando o sinal, menos 40y igual a zero. Aí você junta os que são juntáveis. 13,5x menos 18,5x dá menos 5x. 50y menos 40y dá 10y. E 740 menos 675 dá 65. Tudo igual a zero. Bom, como nas respostas o y está isolado, vou procurar isolar o y. Como? Vou deixar só o termo que contém y do lado esquerdo, que é o 10y, vão passar os outros dois para lá. O menos 5x passa 5x, o 65 passa menos 65. Devagar, tá, gente? Para não errar. Eu repeti aqui o nosso último resultado. Bom, aí para isolar o y, nós podemos passar esse 10 dividindo, né? Repara que ele passou aqui embaixo de tudo. Mas, gente, fazer isso é exatamente a mesma coisa que você quebrar essa fração aqui, ó, repetindo o denominador. Ou seja, o 5 sobre 10, você pode separar 5 sobre 10, que multiplica x, copia o sinal de menos, 65 sobre 10, menos 65 sobre 10. Repara que daqui para cá, né, você estaria tirando o mínimo. Daqui para cá você está fazendo o contrário. Você está quebrando uma fração no sinal de mais ou de menos, e para fazer isso você paga um preço, que é repetir o denominador. Em sala de aula eu costumo brincar, Dani, eu falo que a pessoa está destirando o mínimo, né? Mas o verbo destirar não existe, tá? E aí ficou fácil, porque 5 décimos dá 0,5, que multiplica x, menos, e os 65 décimos, é só chegar a vírgula para lá, dá menos 6,5. Ok, gente? Então, assim, pelo menos facilitou um pouco, porque como o denominador é 10, essa conta final aqui, para escrever a resposta em decimal, ficou um pouco melhor. Ok? Então, das 4 alternativas, letra C, 0,5x menos 6,5. Ok? Vamos finalizar aqui com o da FUVEST. Vamos lá, rapidinho. Calcule a distância entre as retas. Reta 1, 3y é igual a 4x menos 2. E reta 2, 3y é igual a 4x mais 8, sabendo que são paralelas. Ok. Gente, a ideia é a seguinte, como as retas são paralelas, né, basta você escolher uma das retas, pegar um ponto numa delas e calcular a distância até a outra reta. É isso que eu queria mostrar para vocês nessa questão, né? Se duas retas são paralelas, a distância entre elas é a distância de um ponto de uma delas até outra reta. E aí o que a gente teria que fazer, né? Aqui eu escolhi o ponto 2, 2, né, mas você não tem a figura lá, né? Aí eu verifiquei que o ponto 2, 2 está realmente na reta R1, como? Peguei a equação que foi dada na reta R1, coloquei x igual a 2, y igual a 2. Repara que cheguei numa verdade, 6 igual a 6. Né?
E aí depois a gente jogou na fórmula da distância. Nós temos as coordenadas do ponto, nós temos a equação da reta e a gente substitui tudo isso na fórmula da distância. E aí ao fazer isso, fazer as contas, né, com a fórmula da distância, a gente chegou na resposta. A distância 10/5, nesse caso deu uma resposta bonitinha, D igual a 2, ok? Bom, tem mais material lá para vocês. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Estas aqui são as nossas referências, Dani. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Até a próxima aula.